Na China, bombeiros conseguem salvar 3 trabalhadores soterrados em uma construção. Eles chegaram cerca de 4 minutos depois do chamado. Como a situação era delicada, os bombeiros cavaram com as mãos para resgatar os operários. Todos foram levados para o hospital com vários ferimentos pelo corpo. Cientistas americanos desenvolveram uma espécie de segunda pele que promete esconder rugas e olheiras. A diferença impressiona. No olho esquerdo, onde o produto foi aplicado, uma aparência bem mais jovem. São necessários 2 cremes para criar a película transparente que imita a elasticidade da pele. O material pode ser usado durante o dia todo e não causa irritação. Por enquanto, a descoberta está sendo usada apenas para fins cosméticos, mas os especialistas acreditam que, no futuro, possa servir para o tratamento de doenças da pele. De volta com as notícias aqui do Brasil, o juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra o ex-senador Gin Argello e mais 8 investigados na Operação Lava Jato. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Com a decisão, o senador Gin Argello passa a ser réu. Ele, o filho e um assessor vão ser julgados pelo juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução à investigação. Já o ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, e o dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, também vão ser julgados por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-senador pediu propina para 7 empreiteiras. Em troca, ele oferecia que os executivos não fossem convocados pela CPI que investigava a Petrobras. As investigações descobriram que o esquema movimentou pelo menos 5 milhões e 500 mil reais. O dinheiro teria ido para alguns partidos como doações de campanha. O juiz Sérgio Moro rejeitou a denúncia contra o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e um funcionário da empreiteira. Apesar do Ministério Público Federal alegar que a construtora também pagou propina para não ser convocada à CPI da Petrobras, Moro entendeu que até agora não há provas que confirmem que isso realmente aconteceu. Essa tarde, o sócio da construtora Engevix, José Antônio Sobrinho, deixou a carceragem da Polícia Federal. Ele vai ficar em prisão domiciliar. O empreiteiro é investigado por supostas fraudes na construção da usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. A operação faz parte de uma investigação que aponta o desvio de 44 milhões de reais. A Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão na segunda fase da Operação Fazendas de Lama. Um dos alvos da investigação é o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. No apartamento dele foram recolhidos dinheiro e documentos. Tudo foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Campo Grande. É bom que investigue. E depois no final vai dizer, o André é inocente ou não é. Entre os presos estão o ex-secretário de Obras do Estado, Edson Giroto, e a mulher dele, além do empresário João Amorim, dono da Proteco Construções, investigada desde o ano passado no envolvimento de fraudes em licitações e superfaturamento de obras. No esquema criminoso, o dinheiro que deveria ser investido em obras públicas era desviado para familiares e amigos dos políticos e empresários, que, por sua vez, criavam empresas de fachada, responsáveis pela compra de fazendas no interior do estado. Ainda conforme a polícia, as propriedades rurais totalizam 67 mil hectares. A organização criminosa já teria desviado dos cofres públicos mais de 45 milhões de reais. Uma série de tornados atingiu 5 estados americanos. Os mais fortes foram registrados em Oklahoma, onde 2 pessoas morreram. Foram cerca de 23 tornados. Casas ficaram destruídas e há previsão de mais tempestades para as próximas horas. Quarta-feira com chuva forte de norte a sul do Brasil. Amanhã, uma frente fria no litoral deixa o tempo chuvoso, principalmente entre Paraná e São Paulo. Há risco de mais transtornos para o Nordeste, principalmente entre Alagoas e Rio Grande do Norte, onde a chuva não dá trégua desde o fim de semana.
Mar agitado entre Maceió e João Pessoa, com ondas de mais de 2 metros. Do centro-oeste ao norte do país, há risco de temporais. Faz sol do interior gaúcho, a partes de Mato Grosso do Sul e entre Espírito Santo, Pará e Bahia. À tarde, faz 24 em Florianópolis e 31 em Brasília. Em Porto Alegre, o tempo fica fechado e frio, mínima de 16 e máxima de 18 graus. Em São Paulo, faz 24, em Manaus, 31. Em João Pessoa, chove forte e a máxima é de 26. Em tempos de orçamento apertado, ofertas do tipo Leve 3 e Pague 2 ficam atraentes para comerciantes e consumidores. Mas tem que ficar de olho. Especialistas recomendam atenção aos preços para não cair em pegadinhas. Encher o carrinho, hoje em dia, bem difícil. Tá difícil as compras, os preços estão muito caros. E haja conta para fazer a compra caber no orçamento. Menos dinheiro no bolso ou mais cautela para gastar? Retranca mesmo. Um desafio para quem precisa convencer o cliente a comprar mais. O comércio aposta em promoções para mostrar ao consumidor que ele pode economizar, levando uma quantidade maior de produtos para casa. Nesta rede de hipermercados, o desconto aumenta se o cliente levar 2 unidades. E ainda mais se forem 3. Ele escolhe quantos produtos ele precisa e de que forma que ele vai economizar. Em lojas de roupas, a estratégia de oferecer um produto a mais como brinde ficou mais comum. Que tal comprar 2 pijamas e ganhar mais um? Atrai, né? Porque se você paga 2 e leva um grátis, já chama atenção, né? Mas como saber se a promoção vale mesmo a pena? Este professor de marketing diz que é preciso comparar os preços com os de outros produtos. Pesquisar, entender as promoções, eventualmente fazer conta e verificar se a promoção tem um fundo econômico verdadeiro. Antes de comprar mais só por causa da oferta, uma pergunta. Você vai mesmo usar tudo que está levando? Se você não precisa utilizar naquele exato momento, você pode abrir mão da compra. Essa consumidora diz que com ela não tem pegadinha. Só aproveita a oferta se tiver certeza da vantagem. Se é de fato o mesmo preço, é vantajoso. Na penitenciária de Altamira, no Pará, detentos registraram com o celular a fuga de outros presos. É possível ouvir os disparos dos policiais. Mesmo assim, 2 conseguiram fugir. Outros 2 foram recapturados. Um deles está internado após ser baleado. Em Tumbiara, Goiás, o motorista em alta velocidade passa por uma lombada e perde o controle da direção. Assustado, um rapaz que estava na esquina se levanta rapidamente e, em questão de segundos, o carro atinge as caixas onde ele estava sentado. Veja de novo. Apesar da batida com violência, o motorista teve apenas ferimentos leves. Você sabe como é feita a fiscalização das cartas que chegam e saem dos Correios do país? Nossa equipe teve acesso exclusivo a uma área reservada, onde as correspondências são examinadas. O trabalho minucioso é feito com a ajuda de cães farejadores e máquinas de raio-x, tudo para combater o tráfico de drogas. O homem que circula por uma agência dos Correios em São Paulo quer postar uma encomenda, uma bolsa feminina para o exterior. Mas a atitude dele chamou a atenção. Na verdade, o nigeriano é um traficante e tentava mandar cocaína ao Paquistão, no Oriente Médio. O envio de drogas via Correios para o exterior tem sido uma tática frequente entre traficantes. Eles tentam driblar a segurança fazendo pequenas remessas de droga, como se fossem cartas comuns ou pacotes simples. É pequena, mas são diversas postagens que aquele aliciador faz com diversos aliciados, né? Então, quando você junta a quantidade de droga que foi remetida, essa quantidade aí gera um número mais expressivo, né? Estamos no Centro de Triagem Internacional dos Correios de São Paulo, uma área de alta segurança, onde a circulação é restrita até para os próprios funcionários. A movimentação é intensa. Por dia, são cerca de 130 mil encomendas entrando e saindo do país. É necessário que nós tenhamos todo o cuidado com o que entra e com o que sai na verificação desses objetos. Aqui,
Polícia Federal, Receita e Correios trabalham em parceria. E as apreensões são constantes. Tem gente que tenta colocar arma de fogo no país como se fosse uma encomenda qualquer. Acha que vai passar, que alguém não vai ver, mas a gente aqui passa tudo pelo raio-x. As encomendas que os traficantes tentam mandar para outros países chegam a este setor que é o de exportação. E aqui elas passam por máquinas, como esta aqui, de raio-x, que frequentemente detecta algum tipo de problema. Aqui nesta mesa existem várias provas disso. São peças, correspondências, incensos e até chinelo, tudo usado para esconder cocaína. O destino mais comum dessa droga é a Europa. Segundo a Polícia Federal, mesmo em pequenas quantidades, esse tipo de tráfico compensa aos criminosos. Afinal, os riscos são pequenos. Não gera um custo muito alto para a cooptação das pessoas, né? Gera uma segurança maior. Contudo, a quantidade de drogas encaminhada tem que ser menor em razão de ser uma postagem. Policiais apreenderam uma grande quantidade de armas na zona leste de São Paulo. O chamado era para verificar o roubo a uma residência. Quando os PMs chegaram, os criminosos fugiram, deixando para trás drogas e um arsenal. Um fuzil calibre .50, 5 fuzis AK-47 e 2 AR-15, além de munição de vários calibres. Ninguém foi preso. Reportagem da revista Época diz que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recebeu 5% de propina nas obras do Maracanã. A reforma do estádio custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. As acusações partiram de ex-executivos do grupo Andrade Gutierrez envolvidos nas investigações da Operação Lava Jato. Em delação premiada, eles contaram como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, exigiu propina das empresas do consórcio responsável pela reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Os depoimentos aconteceram no final de março aos procuradores que investigam o escândalo de corrupção e foram publicados no site da revista Época. A reconstrução do estádio, que teve um orçamento inicial de 720 milhões de reais, custou ao final mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Segundo os delatores, Sérgio Cabral cobrou o pagamento de 5% do valor total do contrato para permitir que a Andrade Gutierrez se associasse às empreiteiras Odebrecht e Delta no consórcio que disputaria a reforma do Maracanã ainda em 2009. Pelas delações, Cabral concordou com a inclusão da Andrade Gutierrez, mas sem alterar os 30% de participação da Delta, com quem mantinha estreita ligação com o ex-dono Fernando Cavendish. Em nota, Sérgio Cabral disse que nunca interferiu nas licitações nas obras enquanto esteve no governo e que jamais pediu benefício financeiro para ele ou para eventual campanha eleitoral. Em algumas das grandes cidades brasileiras, os negros são maioria da mão de obra, mas eles ganham menos do que o restante dos trabalhadores. Na série especial, a relação dos negros com o mercado de trabalho. O salário, o desemprego e a batalha por uma vaga. Não tem sido fácil escutar a mesma resposta todos os dias. Hoje, nada. Na fila dos desempregados, pais de família aflitos por uma oportunidade, qualquer oportunidade. Tentando uma vaga aí de encanador, caldeireiro ou até não de ajudante, se for o caso, né? Negros e pardos representam a maioria dos desempregados à espera de uma oportunidade. Um exemplo é esta fila aqui, que tem quase 20 pessoas e apenas 2 de pele clara. Uma triste realidade social que independe da profissão. Pode ver no jornal de hoje, está escrito lá, precisa-se de empregado, né? Boa aparência, ou uma mulher, boa aparência. Tem que ser branco. Hoje o ator Ivan Almeida, 77 anos, 45 de carreira, se diz feliz por estar no elenco de Escrava Mãe, a próxima novela da Record, que estreia 30 de maio. Eie Kamal, Eluena, Tundelelo Kate Radia. Uma carreira consagrada no teatro, cinema e televisão, apesar do inconformismo ao testemunhar a arte imitando a vida.
negro é difícil. Eles colocam ator negro. Isso não acontece com os meus colegas loiros e brancos e, sabe, vem o nome do personagem, aí é colocado. Mas para o negro, não, ainda existe isso. É ator negro. Aí o cara, ó, tem um papel aqui para você, tá vendo? Aqui está escrito ator negro. Então é sempre um subalterno qualquer. Herança da escravidão que impôs a ideia de que o trabalho de uns vale mais que o de outros. Uma pesquisa do DIEESE mostrou que os negros ganham menos por hora do que os outros trabalhadores. A maior desigualdade foi registrada em Salvador, com quase 40% de diferença no salário. Os trabalhadores negros, eles são responsáveis, em grande parte, pela riqueza do Brasil, mas eles são constantemente desvalorizados. Para a mulher negra, é mais difícil conseguir emprego. E quando consegue, quando uma porta é aberta, a condição de trabalho não é a mesma. A Ieda, por exemplo, é jornalista e para ser contratada, você teve que mudar o penteado, Ieda? Exatamente. Eu fui contratada 2 anos atrás por uma empresa e aí, no dia do treinamento, me foi sugerido que eu amarrasse meu cabelo e usasse gel como forma de exemplo para as outras funcionárias. Era um tempão em frente ao espelho para se adaptar às exigências da firma. Eu prendia ele todo aqui atrás para não chamar muita atenção. E aqui na parte da frente eu passava bastante gel. O sentimento de inferioridade e frustração foi se tornando insustentável. Eu chorava, eu tinha crises de ansiedade, eu vomitava, eu não queria ir para o trabalho. Se sentindo cada vez mais acuada, ela processou a empresa. O caso ainda não foi julgado, mas sentença alguma será capaz de curar a dignidade ferida. A atriz e top model Naomi Campbell é uma raríssima exceção no mundo da moda. Assim como em outros trabalhos, para os negros as oportunidades são escassas. E para andar na passarela é preciso ignorar os ouvidos. Para a maioria das pessoas, assim, até assusta quando perguntam: você é modelo? Como assim? Você é negro? Como você é modelo? E para mim é uma coisa que eu estou me adaptando ainda, porque ainda tem muito preconceito. Um legado negativo que vem de berço. Marcela, 27 anos, viveu uma infância de brinquedos limitados. Tentei resgatar isso para poder trazer isso para as crianças. Porque eu não brinquei na infância, eu brinco fazendo as dandarinhas. 2 anos atrás, a artesã aprendeu a técnica conhecida como a baomi, que transforma sobras de tecidos em bonecas, o único presente das crianças nos navios negreiros. As mães africanas, elas produziam as bonecas através de nós, tanto que elas não têm costura, é toda feita de amarração. E aí ela é uma forma de resistência mesmo da arte negra. O que era brincadeira, hoje é ganha-pão. Para os negros, além das dificuldades de qualquer iniciante, ainda é preciso vencer o preconceito. Aqui nesta comunidade em Belo Horizonte começou uma história de superação. Um office boy que virou empresário. Edivan, 44 anos, sente orgulho em mostrar as vielas do morro de onde um dia saiu. Eu corria isso aqui tudo. Né? A gente andava aqui e tal, era mais espaçoso, né? E aí a gente brincava de pegador aqui, corria esse negócio aqui todo. Era maravilhoso. A vila inteira conhece a saga do menino pobre que ficou rico. A mãe dele lutou muito para ele estudar, para ele trabalhar. São pessoas muito honestas, muito trabalhadoras. Eu jogava bola também no meio da terra. Eu saía para trabalhar, rapaz, era barro puro. E descia esgoto lá para baixo para chegar na BR. Casebre na comunidade para uma mansão na área nobre. Um dia sem água tratada, outro com piscina, luxo e conforto. Mas daqui que eu saí. Ao iniciar a carreira como despachante, quase 30 anos atrás, Edivan soube enxergar além. Ele criou um método de trabalho único que valoriza a moeda mais preciosa do mundo moderno: tempo.
Uma empresa que ajuda a gerar empregos. Como? Fazendo com que os negócios fossem abertos mais rápidos, regularizados, formalizados. Com 100 funcionários e escritórios em 13 estados, Edivan hoje não é mais vítima de preconceito. O mundo dos negócios aprendeu a respeitar aquele cidadão negro, pobre e com pouco estudo, que venceu na vida e que tem o maior orgulho da própria origem. Que isso se torne uma referência para as pessoas que queiram empreender, que queiram fazer as coisas de forma certa. Cuida dos irmãos, do pai e da mãe, que teve um derrame e se tornou refém de aparelhos na UTI que o filho montou só para ela na mansão da família. Virou o orgulho da família. Virou mesmo, o orgulho da família. Apesar de poder comprar o que quiser, Edivan sabe que o essencial é de graça: carinho, respeito e amor dos que ajudaram a escrever essa história. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Fique agora com mais uma competição no Power Couple Brasil. E uma notícia triste vai abalar os participantes. E a gente tem um encontro marcado amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.